Hoje nós vamos falar sobre sonhos e visões de destino. E como é importante você prestar atenção naquilo que Deus mostra, naquilo que Deus revela sobre você e até mesmo sobre a vida das pessoas que estão em seu entorno. Eu creio que Deus pode dar um sonho, uma visão a respeito do destino de alguém na nossa casa. E se você for ver na Bíblia, muitas vezes isso aconteceu. Palavras que falam de destino, sonhos que falam de destino, visões que falam de destino. Você lembra de Ananias e Saulo na estrada de Damasco? Ele diz que Saulo ficou cego, estava indo para prender cristãos, estava indo, para perseguir a igreja de Cristo. E então ele teve uma experiência na estrada de Damasco e Jesus falou com ele e ele ficou completamente cego. Então o Senhor fala com um homem chamado Ananias, que era um profeta do Senhor, era um homem piedoso, para ir até Saulo e orar por ele. E Ananias teve um pouco de resistência e o Senhor disse para ele: vai, porque este é para mim um vaso escolhido e eu vou te mostrar o que eu vou fazer com a vida dele. Ou seja, eu creio que Deus, Ele nos dá sonhos de destino e visões de destino. Eu creio que nós precisamos acreditar mais no que Deus nos mostra. E é claro, sempre tendo um olhar crítico, certo? E ao mesmo tempo prudente, mas nunca deixando com que um sonho ou uma visão passe por cima de um princípio bíblico, ok? Diante disso, eu quero mostrar algo para vocês. Gênesis 37, verso 5. Preste atenção nessa palavra. E você que está entrando agora aqui, certo? Porque talvez você tenha tido um sonho de Deus, uma visão de Deus profético em relação ao teu destino ou ao destino de alguém. Porque às vezes Deus, Ele pode nos mostrar coisas referentes a pessoas próximas de nós. Ou seja, Deus não revela coisas só sobre mim. Ele pode revelar também sobre quem está próximo de mim. Certo? É que nem uma mãe, certo dia, chegou para mim e compartilhou algo que Deus havia mostrado para ela a respeito dos seus filhos. Deus havia mostrado algo para aquela mãe. E o Senhor disse para aquela mãe: cuide muito bem deles, porque eles serão grandes aqui nessa terra. Eles serão grandes. E o Senhor pediu algo para ela. O Senhor pediu uma dedicação dela, especial com os filhos. Ela e o marido trabalhavam, certo? E os dois com uma carreira de sucesso, financeiramente muito estáveis, e ela toma uma decisão. Eu sei que não é para todo mundo que Deus vai pedir isso, não é para todo mundo que vai poder fazer isso também, que nem essa mulher, porque em alguns lares os dois têm que trabalhar, mas no caso deles, só o marido trabalhando já era o suficiente. Ela decidiu interromper a carreira dela para passar mais tempo em casa com os filhos. Porque Deus mostrou para ela que seus filhos iriam ter um grande destino, que Deus tinha uma promessa muito grande para a vida dos filhos. E isso me fez pensar muito referente ao plano que Deus tem para cada um de nós, né? Para alguns de nós, Deus quer que seja protagonista, e outros, Deus quer que seja um protagonista diferente, não aparecendo só nos bastidores. Então, há um chamado específico para cada um. Ok? Deixa eu mostrar algo aqui para você. Gênesis 37, verso 5 diz: certa vez José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito? Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos.
Tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando o contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele? O pai, no entanto, refletia naquilo. Isso é muito forte. Por quê? Porque Deus deu um sonho, 2 sonhos, na verdade, a José. E os sonhos falavam do destino. Falavam que ele iria governar, mas não falavam que ele ia ser apenas um homem bem-sucedido. Falavam também que ele iria ser como se fosse um governo sobre os irmãos, e que depois, mais tarde, acabou se confirmando esses sonhos. Olha que interessante essa palavra, e essa palavra eu quero compartilhar com você, porque eu entendo que essa é uma palavra profética. Deus pode nos dar sonhos de destino. Ele pode nos dar visões de destino. Quando eu comecei no ministério, eu tive uma visão. E na visão que eu tive, eu me vi num estádio de futebol, com milhares e milhares de pessoas naquele estádio. E eu estava no púlpito, e eu olhava para trás quem estava atrás de mim. Eu via meu pai, eu via outras pessoas da época, eu via todas sentadas, sabe, nos bancos de trás, e eu estava com o microfone na mão ministrando. E sabe, algumas pessoas às vezes não entendem o que Deus mostra para você, o que Deus revela para você. Mas naquela época Deus havia me mostrado isso, que Ele havia me dado uma mensagem para pregar para multidões. E Ele havia me dado uma mensagem, Ele havia me dado uma graça para que eu ministrasse a muitas pessoas. E, sabe, não era a minha realidade na época. Na verdade, a minha realidade na época era ministrar para poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, sabe? Só que quando Deus mostra algo sobre teu destino, Ele já mostra o fim pelo princípio. Então Deus já me mostrou o que iria acontecer. E às vezes isso não é bem recebido pelas pessoas que estão à nossa volta. Mas é o tipo de coisa que a gente tem que guardar no coração. Quando Deus nos revela, quando Deus nos mostra, quando você se vê pregando para uma multidão, quando você se vê na frente de uma multinacional, quando você se vê, sabe, muito próspero, muito bem financeiramente, algo que parece ser uma visualização rápida da sua mente, mas isso pode ser também uma visão do seu espírito. Isso pode ser algo que Deus está mostrando para você. E às vezes você tem sonhos proféticos que você está muito bem financeiramente, sonhos proféticos que você está ministrando para uma multidão ou que você está fazendo coisas extremamente relevantes e você pensa assim, não, isso é impossível que eu viva, isso é impossível que eu possa experimentar isso. E eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. Talvez o grande problema esteja aqui, na sua mentalidade. A sua mentalidade não está acreditando que Deus pode, sabe, mostrar ou revelar algo sobre seu futuro. Mas quando Deus quer comunicar algo conosco, com os homens, Ele dá um jeito de comunicar. Deus comunicou a José sobre seu futuro. E não só sobre seu futuro, sobre o futuro, né, das pessoas que estavam ao redor dele. Pega essa palavra. Às vezes alguém diz que sonhou com você pregando no altar da igreja. Às vezes alguém teve um sonho, uma visão com você, que você estava muito próspero, que você estava muito bem, e você pensa, não, isso jamais vai acontecer. Bem, os irmãos de José acharam também que jamais iria acontecer de José, sabe, reinar sobre eles, ou ter sido, iria ser colocado em um lugar, sabe, de grande proeminência, de grande riqueza, mas aconteceu. Então, às vezes a gente não crê que Deus pode usar alguém, sabe, para sonhar conosco, porque Deus usou José não para só sonhar sobre o futuro dele, mas também sobre o futuro do pai e dos irmãos. Então, algo que as pessoas não veem aqui nesse sonho de José é que José não sonhou só sobre o seu destino. Ele sonhou também sobre o destino dos seus irmãos.
Não era só sobre o seu destino, era sobre o destino dos seus irmãos também. Só que eles, nenhum acreditou, nem o próprio pai acreditou. A Bíblia diz que ele considerou no coração, ele ficou com aquilo ali, sabe? Mas ele não acreditou, ele ficou em cima do muro. Eu quero que você entenda uma coisa, às vezes Deus vai revelar para outras pessoas o destino que Deus tem para nós. Então, pare de descrer, pare de ser uma pessoa, sabe, incrédula em relação ao sobrenatural de Deus. Deus pode sim ter mostrado coisas a respeito do seu futuro, a respeito do seu amanhã. E você não pode ignorar isso. Talvez você tenha que, sabe, começar a crer mais no que Deus fala a seu respeito. E você tem que parar de olhar tanto para as suas limitações, porque Deus não está dependendo, sabe, da sua capacidade. Deus não está dependendo, sabe, de quão bom você é, ou da sua oratória, ou se você é um craque nos negócios. Deus não está dependendo disso para te abençoar. Mas Deus quer alguém que creia nele. Deus quer alguém que confie nele, que espere nele, que saiba que ele é Deus e que ele pode realizar o impossível. Eu vim aqui para profetizar sobre a tua vida. Comece a crer nas coisas que Deus tem te mostrado. Comece a crer nas coisas que Deus tem falado a teu respeito. E pare de descrer. Pare com isso. Essa é a palavra para a sua vida. E se você me permite, eu quero orar pela sua vida. E também quero lhe convidar a se tornar meu aluno na academia aqui no Global, para você compreender mais sobre teu propósito e teu destino. O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. A academia aqui no Global é uma escola online, onde através dessa escola online, ali eu tenho, sabe, aberto tudo que Deus tem me mostrado para abençoar a vida das pessoas. Vem se tornar nosso aluno, vem se aproximar desse ensino profético que vai transformar a tua vida, que vai transformar a tua realidade. Amém? Eu quero orar por você agora. Permita-me orar por você e te abençoar. Senhor Jesus, eu sei que tu tens grandes projetos e sonhos para cada um dos teus filhos e filhas que estão aqui. A minha oração é para que haja um despertamento no espírito deles, para o destino que o Senhor tem reservado. Fala com eles, Pai, através de outras pessoas e também trazendo uma experiência pessoal, uma experiência especial com o Espírito Santo. Em o nome de Jesus, pessoal e especial. No nome de Jesus, Espírito Santo, derrama do teu poder, da tua glória, da tua Shekinah sobre a vida dessa pessoa e envolve-a para que ela possa ver o que o Senhor tem reservado e preparado para ela, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Espero que essa oração e essa palavra possa ter atingido algo aí dentro de você e que você descubra que Deus tem mais para a tua vida. Compartilhe essa live com outras pessoas. E se você não era inscrito aqui no canal, inscreva-se agora, porque Deus te trouxe aqui para compreender mais sobre teu propósito e teu destino. Um abraço a todos, que Deus os abençoe, os proteja e os guarde. 18 horas, vem orar comigo aqui, certo? 18 horas, vem orar comigo. Vai ser um tempo maravilhoso. Paz e prosperidade a todos. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus Cristo que a bênção, a paz, a alegria, a força do Senhor está sobre ti e sobre todos da tua casa. Oramos por proteção divina, que seja quebrado agora toda obra de inveja, de maldade, de difamação, de invenção, de calúnia, de malfazejo, de oração contrária, e que toda oposição espiritual contra a tua casa, contra teus projetos, contra a tua empresa, seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo. Senhor, nos encha de amor, nos encha de misericórdia
nos encha de bondade, para que nós possamos viver de forma leve, de forma pacífica aqui nessa terra. Espírito Santo de Deus, nos conduza segundo o teu propósito e segundo o teu querer. Colocamos tudo diante de ti e pedimos o teu favor. Pedimos que a unção do Espírito Santo esteja guiando a nossa vida. A unção do Espírito Santo esteja sobre nós. E também oramos, Pai, apresentando toda a carta para Deus. No nome de Jesus Cristo, colocamos diante do Senhor todo pedido de oração, toda a oração específica que está sendo feita em favor da família, em favor da saúde, em favor da união, em favor, ó Deus, dos projetos pessoais, das realizações, daquilo que está sendo trabalhado, no nome de Jesus Cristo. Apresentamos tudo diante de Ti e pedimos, Pai, traga respostas, traga livramentos, traga saúde, traga força, traga um ânimo novo, Senhor, e tira toda perturbação e opressão. No nome de Jesus nós damos ordem para que toda ação maligna bata em retirada. Retire-se no nome de Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, e eu quero expressar a minha gratidão, ó Deus, à Tua presença, a Tua gratidão pela direção do Espírito Santo em nossa vida e pela justiça do Senhor em favor da nossa casa, em favor da nossa família. Graças te damos, ó Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua casa. Que alegria poder estar aqui junto com você. Eu quero compartilhar uma palavra de Deus e depois eu estarei orando por você. E hoje nós vamos orar pela paz. Nós vamos pedir a paz de Deus. Então, no final, nós vamos orar para que essa paz ela entre no teu ser, ela entre na tua casa, ela entre dentro da tua empresa. Porque o que eu mais ouço são pessoas dizendo para mim, dentro da minha empresa é um caos, é brigas, é confusões, é gente que não para, é conflitos, é bagunça. Bem, você precisa da paz de Deus. Essa paz Jesus Cristo tem para nos dar. É a paz que excede todo entendimento, porque ela vai além das circunstâncias. Porque tem gente que só tem paz quando está com dinheiro no bolso, só tem paz quando está realizando um sonho, só tem paz quando as coisas estão dando certo. Mas quando acontece qualquer desnível da vida, ela já volta a ter perturbações, ela já volta a ter preocupações que de alguma maneira estão arremetendo ela para baixo. E hoje eu quero compartilhar com você uma palavra: aprenda a agir sem deixar nada lhe incomodar. Isso é uma das coisas mais difíceis que tem para a maioria das pessoas, porque elas não conseguem se mover enquanto tem coisas lhe incomodando e lhe perturbando. Eu quero mostrar para você um versículo bíblico, Provérbios 16:32, que diz: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo para você que ter longanimidade, ou seja, estar em paz, e uma paz longa, procurar estar em paz é a melhor coisa. A Bíblia diz também: bem-aventurados os mansos de coração, bem-aventurados os pacificadores. Isso é uma promessa de Deus, ser manso, ser pacífico. Tem promessa, a Bíblia chama de abençoado, porque certamente você ser manso, você ser uma pessoa pacífica, isso vai trazer resultados para a sua vida. Até porque eu creio que as bênçãos de Deus na nossa vida, como eu ministrei na oração da manhã, as bênçãos de Deus, elas trazem paz na nossa vida e não trazem dores, não trazem perturbações, porque a bênção também está ligada à paz. Não permita que as circunstâncias que você está vivendo ditem a sua paz. Então,
mesmo que as coisas estejam bem, não é isso que me dá paz. E se as coisas estiverem mal, eu tenho que ter paz, apesar de as coisas não estiverem tão bem. Porque você já ouviu aquele ditado que quando o problema financeiro, as dívidas, entram por uma porta, numa família, o amor sai pela outra porta? Porque toda pessoa que condiciona a sua paz às circunstâncias, ela é uma pessoa que a qualquer momento ela pode desestabilizar. A qualquer momento ela pode, ir para o fundo do poço. Porque ela está muito conectada às circunstâncias e não à paz de Deus. A paz é um estado de espírito. É a paz que Cristo tem para nós. Não são as circunstâncias favoráveis que vão me dar paz. E é isso que o mundo tem trocado. Ele tem trocado momentos de paz por uma paz duradoura que só Jesus Cristo pode dar. Quando você aprende a agir como se nada o incomodasse, não significa que você está ignorando a realidade das coisas, mas significa que você está se elevando acima dela, através da sua fé em Jesus, através da sua fé na palavra, através da sua fé que as coisas darão certo, através da fé que Deus é o seu defensor e que nenhum mal pode lhe atingir e que você está guardado por Deus, que você está na palma das mãos de um Deus vencedor. Domínio próprio não é apenas uma questão de educação, é uma disciplina espiritual, é uma arma secreta que nós devemos usar. Quando você aprende a se controlar, a se dominar, é por isso que lá no texto de Provérbios diz que melhor é o longânimo do que o herói de guerra. Porque a pessoa longânima, ela vai sempre buscar a paz, do que aqueles que acham que só tem paz com guerra. Só tem paz com guerra. E, na verdade, você precisa viver a paz, independente de qualquer outra coisa. Seu maior poder nunca estará em reagir, mas em permanecer. É por isso que Jesus disse, te baterem numa face, oferece a outra. Permanecer como? Permanecer confiando em Deus. Isso não significa que você não tenha que fazer nada, certo? Mas isso significa que você não vai perder a sua paz, mesmo que você esteja enfrentando oposição. Porque algumas pessoas pensam da seguinte maneira, que paz é você não fazer nada. Ao contrário, é você tomar todas as medidas necessárias sem perder a paz, sem perder a alegria. Nós vivemos num mundo agitadíssimo, mas nós temos que aprender que apesar das agitações, das águas turbulentas e de tantas coisas que aparecem no caminho, nós precisamos viver num estado de constante paz, porque estamos conectados em Jesus. Jesus disse, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou e não vou lá dou como o mundo a dá. Você já ouviu alguém dormir tranquilamente numa tempestade? Sabe aquelas tempestades onde tem raio, onde tem ventos fortíssimos que parece que vai arrancar o telhado da casa? Sabe aquela tempestade onde o vento ele urra? Bem, a Bíblia diz que um homem conseguiu viver em paz e dormir mesmo em uma tempestade. Em Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao 40, eu quero ler essa passagem para você. Diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Você já passou por uma turbulência forte no avião? Não é uma sensação boa. Aqui,
A Bíblia diz que os marinheiros, os homens que eram pescadores, que eram experientes com todo tipo de tempestade, de temporal, eles estavam apavorados, totalmente. E a Bíblia diz que começou a entrar água para dentro do barco. E eles se desesperaram, se descontrolaram. Não havia domínio próprio naquele momento. E então eles foram até Jesus e disseram: acorda, porque nós vamos morrer. E então Jesus repreendeu a força do vento, a fúria do mar. E a Bíblia diz que se tornou uma bonança. O ambiente mudou. A realidade mudou. Tudo mudou. Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Já parou para pensar nisso? Por que Jesus estava dormindo na tempestade? Por que ele estava tranquilo? Apesar, sabe, da tensão, apesar da perturbação. As tempestades, elas virão na nossa vida, mas nós temos que aprender a não nos desesperar. Jesus, ele não prometeu mares calmos, mas ele prometeu que a sua presença estaria conosco. A sua presença habitaria conosco. Isso faz toda a diferença. Em Isaías 26, no capítulo 3, diz: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Como fazer isso? Porque aqui está escrito que ele manterá em perfeita paz quando a sua mente estiver fixa nele. Eu estou crendo em Jesus, eu confio nele, ele não vai me desamparar, ele não irá me abandonar e eu irei sobreviver a toda essa tempestade. É um foco interno. Lembre-se disso, é um foco interno, não é uma condição externa. Focar em Jesus, focar naquele que tem o poder de me guardar. Você não está lutando para consertar as coisas com as suas próprias forças. Você está se firmando na confiança, na fé em Jesus, na fé na palavra de Deus, que nunca falha. Você não precisa reagir com medo. Você não pode responder com fé e com medo ao mesmo tempo. O ponto de ação hoje que Deus está falando para você é: mantenha-se calmo, confiando em Jesus, porque alguma coisa boa Ele vai fazer. Deixa eu contar uma história para vocês a respeito de um empresário. Tinha uma grande empresa e começou a acontecer uma turbulência no mercado financeiro e eles dependiam muito da bolsa. E então todo mundo apavorado e empresas quebrando e gente torrando patrimônio para poder segurar as pontas. E esse homem, todo santo dia, ele fazia uma oração. Ele colocava a vida dele nas mãos de Deus, as suas decisões, e ele foi tomando uma decisão após a outra durante aquela crise, de maneira ponderada, confiando em Deus. Sabe, mesmo que o vento estava soprando forte contra a empresa dele, ele se mantinha confiando em Deus, fazendo suas orações silenciosas, até que toda aquela crise passou. Durou de 6 meses a 1 ano. E quando passou, um dos funcionários dele, que tinham mais acesso a ele, chegou e perguntou: como é que você consegue ter esse sangue de barata, de ser frio em um momento assim tão tenso que muita gente quebrou? E ele disse: porque eu aprendi a manter a minha fé em Deus em meio às dificuldades. Toda decisão que eu tomava, eu orava para não tomar uma decisão emocional, não tomar uma decisão baseado, em todas as notícias que estavam chegando naquele dia. Mas eu tomava as decisões ignorando toda a tempestade e me mantendo em Deus. Você precisa focar em Deus.
Jesus não silenciou a tempestade para impressionar os discípulos, mas para revelar uma verdade ainda mais profunda. Você sabe qual que é? A paz não se encontra nas circunstâncias, mas a paz está em Jesus. Diga comigo, a paz não está nas circunstâncias, mas está em Jesus. Ele não apenas acalmou o mar, como também expôs a tempestade que havia dentro de cada um daqueles discípulos. Há tempestades que podem estar dentro de nós. E essas tempestades que estão nos impedindo de ver quem está conosco, a presença de Deus. A presença de Deus está comigo, apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das perseguições, apesar da maldade das pessoas. A presença dele está comigo. E mesmo que, tenha entrado um pouco de água no meu barquinho, eu confio que Deus me susterá, que a sua poderosa mão me guardará. Por isso, não deixe a tempestade ditar o seu estado de ser. Não entregue sua paz aos problemas. Fale de paz quando o mundo fala de medo. E o mais importante, mantenha-se conectado àquele que o mantém em perfeita paz. Não por acaso, mas por uma escolha. Eu decido confiar em Jesus. E eu vou até o fim com Jesus. Então não importa o quão barulhenta está a minha vida. Não importa o tanto de coisa que venha contra mim. Eu creio que Deus é aquele que me sustenta. Ele está me segurando. Ele está no centro da minha vida. É uma decisão diária, intencional, de colocar a sua carne, seus impulsos, suas emoções sob a autoridade de Deus. Todos os dias, Paulo escolhia renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus. Provérbios 29:11 expressa dessa forma: o tolo dá vazão ao seu espírito, mas o sábio o retém em silêncio. Esse é o segredo. Reter as emoções, confiar em Deus. Senhor, eu vou me acalmar porque Tu estás no controle de todas as coisas. Isso não quer dizer que você não sinta raiva, tristeza, decepção. Significa que você não deixa essas emoções influenciarem as suas decisões. Você aprende a parar, a respirar, a recuar antes de intervir, porque você sabe, sua presença está comigo, não temerei. Diga assim comigo: sua presença, Jesus, está comigo, não temerei. Essa é a palavra que eu compartilho com você hoje. Espero que essa palavra ela possa ter feito a diferença na sua vida e que você possa fixar o seu foco em Jesus, na palavra de Deus, e não deixar as tempestades, tumultuarem a tua vida, lhe destruírem. Você tem que se manter em Deus calmo, crendo que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Por isso, cuide das suas decisões, porque as suas decisões, sim, decisões erradas, fora da vontade de Deus, sem ouvir a Deus primeiro, podem trazer um naufrágio, podem trazer um problema muito pior do que o que você está passando. Então confie em Jesus, mantenha calma antes de tomar as suas decisões e Deus lhe guiará em perfeita paz. Creia em nome de Jesus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Quero também lhe convidar nesse domingo. Eu estarei ministrando às 9 da manhã. Teremos 2 cultos, 9 da manhã e 18h30. Mas eu estarei no culto da manhã, onde teremos também Santa Ceia, e será uma grande bênção. Anota o endereço aí para você estar com a gente. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Também quero falar dos nossos livros. Eu não tenho só esses 2 livros, gente. Eu já escrevi 20 livros, todos eles relacionados ao profético, relacionados à voz de Deus, relacionados a ouvir, a ter intimidade com Deus. Nossos livros vão te ajudar e vão te abençoar, vão enriquecer a tua vida. Leia nossos devocionais, mas nunca esqueça que antes de pegar qualquer livro, seja o meu, seja o de qualquer outra pessoa, leia a sua Bíblia primeiro. Certo? Leia a sua Bíblia. E depois sim, daí você pega um livro, você pega um devocional e você ali vai pegar a direção para começar o teu dia cheio da graça, cheio da palavra de Deus. Às vezes, o que você vai passar no dia
você leu no início do seu dia. Deus falou com você, certo? Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius17.com.br. E se você não é aluno da nossa academia, vem se tornar nosso aluno. A academia aqui no Global tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Eu também estou ao vivo na academia segunda, terça e quarta, certo? E depois de entregar instruções, eu dou conselhos, eu tiro dúvidas ao vivo e tem sido algo tremendo. Você pode se tornar aluno da academia aqui no Global indo até o nosso site www.vinicius17.com.br. Quero pedir para você, deixa a sua curtida aqui nessa oração, por gentileza, e compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder. Amém? E se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se agora. Você não vai se arrepender. Vai ser bênção na sua vida, pode ter certeza, ok? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Pega aí a sua carta para Deus, amém? E eu quero fazer um pedido a todos vocês. Domingo nós vamos encerrar esse propósito, certo? Domingo nós vamos encerrar. Restam 3 dias para nós encerrarmos esse propósito. E eu gostaria de lançar um desafio para você, de você estar comigo ao vivo, amanhã às 6 da manhã, às 18, no sábado e no domingo. Que você faça um esforço para estar ao vivo, para estar, sincronizado no mesmo horário. Mesmo que, eu sei que às vezes não é possível, mas se for possível, você estar ao vivo junto comigo, amanhã às 6 da manhã, às 18 horas, e no sábado e no domingo, que estamos agora no encerramento desse propósito da Carta para Deus, eu creio que vai ser muito importante. Então, se você aceita esse desafio, te espero amanhã às 6 da manhã, ok? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, apresentamos diante de Ti toda a carta para Deus, toda a oração específica. E nós oramos pedindo respostas do Senhor, pedindo intervenção. Também te pedimos, ó Deus, que o Senhor traga a paz para dentro do coração de cada pessoa que está participando desse propósito, que está nessa oração. Meu Deus, que toda tempestade dentro deles acalme-se agora e que a paz de Jesus Cristo entre e comece a governar o interior dessa pessoa. Tira a perturbação, tira as opressões, tira a insônia, tira a aflição, tira os incômodos e traga a perfeita paz para dentro da alma, para dentro do coração, na mente dessa pessoa. Nós queremos firmar o nosso pensamento, o nosso foco em Jesus Cristo. Ele está conosco, sua presença está conosco, por isso não temeremos, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor nos sustenta, o Senhor está conosco e confiamos nele totalmente. Declaramos a Deus a nossa dependência total e completa de Ti. E no nome de Jesus Cristo repreendemos agora toda seta de Satanás, todo laço do passarinheiro, toda arma forjada, toda ação maligna. Nós dizemos, sai do caminho dessa pessoa. Toque-a com Teu poder, Jesus. Toque-a com o Teu favor. E também oramos por justiça divina na nossa vida
e na nossa família. Amém e amém. Amém. Que você possa compartilhar essa oração porque você foi abençoado. Compartilhe com outras pessoas. No dividir o pão, a multiplicação. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, compartilhe essa oração e eu te espero amanhã às 6 da manhã, se Deus quiser. Até mais. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos, no nome de Jesus Cristo, um avanço sobrenatural na vida dessa pessoa. Profetizamos justiça de Deus no caminho dela e que toda injustiça e toda obra de maldade seja quebrada agora, no nome de Jesus. Nós declaramos que o mal não tem poder sobre a nossa vida, nenhuma resistência espiritual, nenhum impedimento do inimigo pode quebrar aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso nós oramos para que retorne para a nossa vida tudo aquilo que foi tirado de forma injusta. Oramos por uma restauração, uma restituição, uma liberação do céu. Quebramos completamente todo tipo de ação maligna para tentar trazer atrasos, atrapalhos, perturbações, impedimentos e declaramos: o Senhor está conosco. Sua mão de poder, sua mão de graça, de favor está sobre a nossa vida. Estamos guardados, estamos protegidos, estamos abençoados e declaramos saúde, paz, prosperidade, aumento, avanço na nossa vida, família, em todas as áreas da nossa vida. Oramos também para que toda a nossa casa seja visitada pelo poder de Deus, que haja salvação na nossa casa, que haja salvação na nossa família. Oramos para que todos tenham uma experiência com Jesus Cristo e liberamos palavras de fé sobre todas as portas da nossa vida. Haverá justiça, haverá manifestação da glória de Deus, do sobrenatural do Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Oro também por todo aquele que está doente fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado agora. Que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Toda dor renda-se a Jesus Cristo. Toda infecção renda-se a Jesus Cristo. Eu oro por milagre. Eu oro para que a bênção de Deus repouse sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Oro também, Senhor, para que o Senhor afaste os inimigos do caminho dela, que toda obra do caçador seja cancelada. Repreendo também todo espírito de desânimo, de cansaço, de prostração, tudo aquilo que vem para atacar a mente, tudo aquilo que vem para perturbar os pensamentos dessa pessoa. Eu oro para que esse mal cesse na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, toque-a com teu poder e toque-a com a tua graça. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Estamos aqui no 11º dia desse propósito. Hoje pela manhã eu tentei transmitir e não consegui fazer a transmissão. Tive problema na internet, mesmo acordando muito cedo. Aqui no horário de Orlando, eu acordei cerca de 4h10 da manhã e desde as 4h10 não tinha internet. Então, eu estou aqui fazendo essa oração para vocês, para não quebrar o nosso propósito. Então, é por isso que eu estou fazendo 7h30 da manhã. Amém? Mas a minha live das 9 horas da manhã vai sair normal, das 18 horas também, e daqui para frente nós vamos nos organizar de outra maneira. Amém? Vou me organizar para não quebrar o nosso propósito. Estamos firmes, hoje é o 11º dia e estamos confiando. Estamos confiando no propósito do Senhor, estamos confiando naquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. E Deus tem o melhor para nós. Amém? Deus tem o melhor para nós. Esse propósito da justiça de Deus movimentou muita coisa. E nós não podemos retroceder, temos que ficar firme. Por isso escreve aqui nos comentários, estou firme. Amém? Estou firme. Escreve aí, estou firme com toda a sua fé.
crendo no agir de Deus, crendo no sobrenatural de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você. Deus tem falado muito comigo sobre interpretar o silêncio. Nós temos que ouvir a voz de Deus quando tudo está quieto, quando tudo está calmo. Existe uma voz por trás do silêncio. Então, quando as pessoas dizem, Deus está em silêncio comigo, na verdade, o silêncio deve ser interpretado como uma voz. Eu vou repetir, o silêncio deve ser interpretado como uma voz. Só que às vezes, esse silêncio, ele não é bom. E isso aí tem que ser interpretado também. Por isso que as pessoas precisam aprender a ouvir a voz de Deus, para discernir se o silêncio de Deus é continue, o que está valendo é a última instrução ainda para você, ou se o silêncio de Deus está dizendo, tem alguma coisa errada e você precisa buscar a minha face. Quando nós buscamos a Deus, a Bíblia diz que sempre nós teremos resposta. A Bíblia nos diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, sempre haverá resposta. Sempre haverá resposta. E existem 3 coisas que estão por trás do silêncio de Deus. E eu vou compartilhar uma das coisas nessa oração. Depois, na oração da noite, eu vou compartilhar a segunda coisa, certo? E amanhã pela manhã eu vou compartilhar a terceira coisa, por trás do silêncio de Deus. A primeira delas, que o silêncio de Deus está dizendo a você, é que Deus está realizando um trabalho na sua vida. Há um trabalho que Deus está realizando na sua vida, há um processo que Ele está fazendo em você. Então você tem que entender isso, que toda essa ação de Deus está, na verdade, trabalhando em coisas dentro de você. Deus está em silêncio, pois está lhe preparando como um receptáculo para o seu propósito. Quando nós estamos em silêncio, nós temos que buscar a Deus, porque provavelmente Deus está trabalhando na nossa vida. Você lembra quando o Senhor levou Jeremias até a casa do oleiro? E ele viu o oleiro trabalhando num vaso, e de repente aquele vaso quebrou nas mãos do oleiro, e o oleiro teve que refazer aquele vaso. Muitas vezes Deus está em silêncio, porque está nos refazendo. Então a voz por trás do silêncio pode representar que Deus está trabalhando em você. Então, se você não está ouvindo nada novo de Deus, não está vindo nenhuma nova instrução, não está vindo nenhuma nova promessa, Deus não está abrindo uma nova porta para você, saiba que Deus está trabalhando em você. Talvez Deus esteja dizendo para você, eu estou purificando o seu coração, eu quero que você esteja mais perto de mim, eu quero mostrar para você o que está errado aí dentro de você, para que você volte a receber novas instruções, novas palavras. Você sabe que o silêncio de Deus deve ser interpretado dessa maneira. Deus está trabalhando em mim, então eu preciso saber o que Deus está trabalhando em mim. Eu preciso saber o que Deus está tirando do meu coração e o que Deus está colocando na minha vida. Porque se Deus está me preparando para ser um receptáculo do seu poder, eu preciso ser um vaso de honra. Eu preciso viver em princípios. Eu preciso estar me preparando na minha vida, na minha entrega com Deus. Deus ficou em silêncio com Jesus por 30 anos. A Bíblia nos diz em Lucas 2,52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Enquanto Jesus estava crescendo, mesmo Deus não tendo falado, a Bíblia não relata que desde o nascimento de Jesus até os 30 anos que Deus falou alguma coisa com Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus ele crescia em sabedoria e em estatura para com Deus e com os homens. Então, enquanto Deus estava em silêncio, enquanto Deus estava preparando ele estava crescendo. E é isso que você tem que fazer. Quando você não consegue ouvir a Deus, quando você entende, eu estou num tempo de silêncio, de Deus na minha vida, é uma estação que você está vivendo, você tem que crescer. Crescer no seu conhecimento, crescer na graça. E a Bíblia diz não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Mas daí você pergunta, e como é que eu cresço diante dos homens? Testemunhando o que Deus está fazendo na sua vida.
É assim que você cresce também diante dos homens, testemunhando o que Deus está fazendo na sua vida, testemunhando os frutos do Espírito na nossa vida, porque os homens veem os nossos frutos. Os homens veem o nosso caráter, a nossa fidelidade a Deus, a nossa entrega. O silêncio significa que você não está pronto para conhecer também o próximo passo para o seu destino. E se eu não estou pronto, eu preciso amadurecer. Entenda, existem certas estações que você só vai entrar em Deus quando você amadurecer. Amadurecer não só como pessoa, mas amadurecer espiritualmente. O apóstolo Paulo disse que ele crescia e ele não era mais como um menino. Ele podia ter a inocência de uma criança, mas ele precisava ser adulto no seu entendimento, maturidade. Você pode ser uma pessoa, sabe, que Deus está querendo lhe amadurecer para um propósito, porque hoje nós vemos pessoas querendo forçar as coisas, mas com imaturidade acabam perdendo tudo aquilo que Deus oportunizou para elas. Então eu creio que Deus, para aqueles que querem ouvir a voz de Deus, para aqueles que querem caminhar e avançar, Deus está pedindo para eles maturidade. E a maturidade você adquire andando com Deus, andando com o Espírito Santo, andando na palavra de Deus. Existem momentos que Deus está se concentrando no seu treinamento. Assim como José recebeu o sonho do seu destino e depois disso Deus começou a treiná-lo. Olha que tremendo isso. Deus deu para ele a visão, a promessa de tudo aquilo que ele iria se tornar, deu para ele sonhos, deu para ele palavras, profecias por meio de sonhos e teve um tempo de preparo na vida de José. Teve um tempo de preparo até que José pudesse entrar na promessa que Deus ele tinha para a vida dele. Ele teve que ser enganado pelos irmãos, ele teve que passar por uma grande injustiça, ele foi parar na prisão. E ali na prisão ele encontrou todo tipo de gente, ele teve que aprender a temer a Deus naquele lugar e manter-se fiel a Deus. E tudo isso era o treinamento de Deus, preparando ele para viver o extraordinário. Então, muitas vezes Deus, ele permite certas coisas na nossa vida, porque ele está nos treinando. É por isso, gente, que eu quero que você grave muito bem isso no seu coração. Nem sempre as coisas vão ser fáceis. Mas nós devemos permanecer firmes no propósito, porque no final vai dar certo. Esse silêncio tem um propósito na sua vida. Esse silêncio tem um propósito. Permaneça firme, permaneça fiel a Deus, que você vai ver Deus te honrando. Você vai ver Deus fazendo coisas na sua vida, que depois você vai dizer, valeu a pena eu não ter negado a minha fé, valeu a pena eu não ter desistido, valeu a pena eu ter me mantido firme, porque o silêncio de Deus é um treinamento para você. Amém? Eu deixo essa palavra ao teu coração, certo? Eu não vou me alongar muito aqui, mas eu quero agora declarar o Salmo 91 e nós vamos clamar. É como eu disse, eu não quero quebrar esse propósito. Eu tive problemas com a internet, não consegui transmitir hoje pela manhã. Vou ver se daqui para frente, até eu voltar para São Paulo, eu organizo de uma maneira diferente essa internet aqui. Então, peço desculpas para os irmãos. Eu só peço que me ajudem a compartilhar. Amém? E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Deus vai falar com você e você vai ver a manifestação de Deus na sua vida. Eu tenho 2 recados importantes. O primeiro recado é que amanhã começa a nossa Escola de Profetas aqui em Orlando, nos Estados Unidos. Amanhã, certo? E vai ser incrível. Vai ser uma noite profética. Nós vamos ter também atos proféticos e você vai ver como vai ser bênção na sua vida. E se você quiser participar dessa Escola de Profetas, nós temos algumas vagas. Entre em contato com o meu pessoal através do meu site www.vinicius17.com.br. Domingo pela manhã eu vou ter um culto ao vivo aqui, amém? Eu vou ter um culto ao vivo e presencial, então é gratuito para quem quiser participar. Deus tocou no meu coração e quando Deus toca uma coisa no meu coração, sabe, eu procuro ser obediente ao Espírito Santo. Algum mistério Deus tem com esse culto da manhã. Certo? Então eu convido você a estar junto conosco, até porque eu pego voo em Miami, que dá cerca de 4 horas daqui, à noite. Então eu vou ter que sair de manhã aqui e ir para o aeroporto para pegar o voo de volta para São Paulo no domingo. Vai ser um pouco corrido,
mas eu entendi de Deus que eu deveria fazer esse culto. Não sei o propósito total disso, mas Deus sabe, eu quero adorar a Deus com os irmãos, eu quero ouvir a Deus com os irmãos. Há um propósito. E se você quiser participar desse culto, você que está aqui na Flórida, ou você que mora nos Estados Unidos e quiser vir para cá, algum mistério Deus tem com esse culto. E eu convido você a participar. Entre em contato com a minha equipe, reserva o seu lugar e com a sua família. Deus tem algo a falar com você e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 91. Quero pedir para você que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo e que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Diz assim o Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora. Coloca aqui nos comentários o pedido de oração. E se você quer ser um parceiro do meu ministério, nós temos uma nobre missão. Nós temos programa de televisão de segunda a sexta na TV Bandeirantes às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. É mantido por nós e pelos nossos parceiros. Não recebemos R$1 da igreja e Deus tem sustentado. Então, se Deus falar ao seu coração de nos ajudar nessa missão, de levar a palavra de Deus através da televisão, entre em contato com a minha equipe ou vai direto no meu site para que você seja um parceiro e desejar meu muito obrigado e que Deus te abençoe mais nos teus negócios, Deus te abençoe na tua vida profissional, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Permita-me orar por você. Eu vou apresentar você, sua casa, sua família diante de Deus, no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, sabemos que Tu és um Deus de justiça. Eu tive, Senhor, todos esses atrapalhos hoje para fazer essa oração. Com certeza, meu Deus, com certeza, encontramos resistências espirituais. No entanto, sabemos que Tu és Deus poderoso e cada pessoa que está aqui nesse propósito está firme. Por isso nós declaramos, Pai, estamos firmes nesse propósito e oramos para que a justiça de Deus seja liberada. A justiça de Deus seja liberada agora nas portas. Oramos por restituição, por restauração. O que pertence a este homem, que venha para as mãos dele. O que pertence a essa mulher, que venha para as mãos dela. Senhor, libera recursos. Destrava tudo aquilo que está travado na vida dessa pessoa. Nós oramos no nome de Jesus Cristo e pedimos um romper do Senhor, pedimos um avanço agora e que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, todo mal renda-se a Jesus Cristo. Declaramos vida, declaramos que a mão do Senhor está sobre a vida dessa pessoa e que toda enfermidade, toda dor, todo tipo de mal que está atacando o emocional dela também, depressão, angústia, tristeza, abatimento de alma, que agora essa pessoa seja curada. Jesus, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, que essa pessoa receba a cura, que ela receba o milagre de Deus e nós te pedimos, Espírito Santo, trabalhe em nós, queremos ouvir a tua voz. Cada pessoa que está aqui nessa oração quer ouvir a tua voz. Por isso, Pai, manifesta sinais, maravilhas, dá sonhos proféticos, dá revelações, mostra para essa pessoa o caminho. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Senhor, com certeza tem algo que o inimigo quis impedir de chegar hoje na vida dessa pessoa, mas não conseguiu. Por isso eu oro agora para que haja uma liberação sobrenatural de prosperidade, de paz.
de riqueza, de fartura, de saúde, de restituição, de restauração e de justiça de Deus na vida dela, em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, apresento tua vida, teu pedido de oração e declaro: a mão do Senhor já está sobre a tua vida. Eu sei e creio que o Senhor está operando aqui. Amém e amém. Glória a Deus. Eu creio que essa oração que foi lutada tem algo por trás dela. Compartilhe agora com 7 pessoas. Que Deus te abençoe até as 9 da manhã, se Deus quiser. Deus abençoe. Boa noite! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E nós declaramos: Deus é a nossa justiça. Não temeremos mal algum. Senhor, te pedimos uma bênção para a nossa nação. Te pedimos uma bênção sobre o Brasil. E que o Senhor intervenha na nossa nação, trazendo paz, trazendo prosperidade, trazendo alegria, trazendo solução. Oramos, ó Deus, e pedimos também em favor de cada homem, mulher, jovem, criança que tem uma necessidade especial. Senhor, eu sinto no meu espírito que hoje pessoas que têm necessidades especiais na sua família, no seu casamento, nos seus negócios. Senhor, Tu és o Deus que supre, Tu és o Deus que intervém, Tu és o Deus que faz justiça. Por isso nós oramos agora para que toda obra de maldade, todo ataque espiritual contra essa vida, contra essa casa, cesse. Nós liberamos uma palavra de vida, de aumento, de favor divino sobre a vida dessa pessoa. Tudo aquilo que foi tirado dela, tudo aquilo, Senhor, até que ela não sabe, Senhor, que pode ter sido tirado do caminho dela, que pertencia a ela, nós oramos o nome de Jesus por uma restituição total e completa. Senhor, Tu és o Deus que restitui, Tu és o Deus que intervém e faz justiça, Tu és o juiz de toda a terra, e nós apresentamos diante de Ti essa casa. Quebramos também o poder da obra de maldade, toda obra de maldade, de inveja, de contrariedade, resistências do inimigo no caminho dessa pessoa. Nós damos uma ordem: sai do caminho dela, sai do caminho dele, no nome de Jesus Cristo. Também oro, Pai, por aqueles que têm estado cansados, frustrados, desanimados, que nesse momento, Pai, essa pessoa receba uma força do Senhor, uma unção fortalecedora. Toque agora, toque-os, Jesus, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. Oro também, Pai, por toda pessoa que está doente, fisicamente ou emocionalmente, e oro pela cura total e completa dessa pessoa. Eu digo a todo câncer, eu digo a todo tumor, eu digo a toda dor no corpo dessa pessoa: renda-se ao poder de Jesus Cristo agora. Toque-os com o Teu poder, Jesus, toque-os com a Tua graça, toque-os com o Teu favor. Oro por essa pessoa que está com problemas no estômago, problemas na coluna. Senhor, apresento essa vida diante de Ti e creio no milagre. Creio que Jesus Cristo cura e libera uma palavra de saúde sobre essa pessoa. Que ela seja agora curada, tocada por Deus, no nome de Jesus Cristo. Toque-os, Pai, com o Teu poder, toque-os com a Tua graça. E Te pedimos também, ó Deus, encha-nos da Tua presença. Declaramos aqui, Pai, publicamente, que necessitamos da presença do Senhor na nossa vida. Sim, Tu és a rocha do nosso sustento. Estamos firmes na rocha. Estamos firmes em Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Uma boa noite a todos. Escreve aqui nos comentários: estou firme. Glória a Deus. Essa é a nossa declaração profética que nós temos feito, tanto no início da oração quanto no final. Temos declarado: estamos firmes.
firmes com nossos pés na rocha, em Jesus Cristo. Estamos colocando a nossa fé em Jesus Cristo. Você que está aí junto comigo, declare agora: estou firme com os meus pés na rocha. Meus pés estão em Cristo. Estou firme. Glória a Deus. Glória a Deus. Tua casa está sobre esse fundamento que é Jesus. Aleluia! Ele é a pedra principal, Ele é a rocha do nosso sustento, Ele é a nossa fortaleza, estamos seguros nele. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. A Bíblia diz: passará céus e terra, mas a minha palavra não há de passar. Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus, nossa fé está nele, confiamos nele, esperamos nele, dependemos dele totalmente em nome de Jesus. Amém? Eu quero hoje trazer uma palavra para você e eu sei que essa palavra é um aviso de Deus. Essa palavra é para você não apenas absorver ela, mas você aprender a viver com ela. Como assim? Jesus, ele disse: orai e vigiai. A gente ora bastante, mas esquece de vigiar. E a gente, vigia problemas, mas não vigia pessoas. Nós temos que vigiar certas pessoas que se aproximam de nós. Até aquelas que a gente acha que é mais inocente. Então, preste atenção nessa palavra. Antes disso, eu quero dar um testemunho da Sueli. A Sueli recebeu uma palavra profética aqui numa oração e olha o que aconteceu com ela. Ela escreveu assim: graça e paz, me chamo Sueli e meu testemunho é sobre uma palavra liberada durante a oração. No dia 19 de maio, no momento da declaração do Salmo 91, o Senhor mencionou meu nome. Sueli, Deus está curando teus joelhos. Eu tomei posse na hora. Desde então, nunca mais senti as dores que me acompanhavam há anos. Glória a Deus por essa bênção que Ele liberou sobre a minha vida através de você. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Muito obrigado, Sueli. A Deus toda a honra e toda a glória. Quem cura é Jesus. Quem opera milagres é Jesus. Amém? Quem opera milagres é Jesus. Então, creia que declarações proféticas no mundo espiritual funciona. Amém? É por isso que nós cremos tanto, liberamos palavras proféticas. Você tem que liberar palavras proféticas sobre teus filhos, sobre teu marido, sobre tua esposa, sobre teu trabalho, sobre tua empresa, sobre teus sonhos, sobre aquilo que está travado. Libere uma palavra com fé. Libere uma palavra. Você não dá ordem a Deus. Mas você pode usar a sua fé para liberar uma palavra profética, uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo, uma palavra de vida para alguém no nome de Jesus. A Bíblia diz que nós comemos do fruto dos nossos lábios. Então, ou seja, eu vou ser alimentado por aquilo que sai também da minha boca. Se eu libero palavras de bênção, eu vou receber bênção em nome de Jesus. É nisso que eu creio. Eu quero falar um pouco hoje sobre 4 tipos de pessoas que serão usados para tentar distraí-lo do seu propósito. Isso é muito sério. Quer saber outra coisa que é séria? Intimidade pode destruir. Principalmente a intimidade errada. A intimidade certa é bênção. Mas a intimidade errada... Olha para Dalila. Dalila foi um canhão na vida de Sansão. Dalila foi um canhão. Quando Dalila entrou na vida de Sansão, tudo aquilo que ele tinha, olha o que ele tinha. Era um juiz poderoso, e o juiz naquela época era como se fosse um presidente, governava. Sansão era juiz, Sansão era ungido, Sansão tinha nome, Sansão tinha a aprovação de boa parte do povo. Então, assim, um homem que Deus estava com ele, Deus estava com Sansão. Mas mesmo um homem tão poderoso como Sansão, através de uma mulher chamada Dalila, uma intimidade errada, uma conexão errada,
uma sociedade errada. Perdeu tudo o que tinha e foi humilhado, foi derrotado. E a misericórdia do Senhor se estendeu sobre ele e ele teve até que uma vitória podemos dizer no fim da sua vida contra os seus inimigos. Mas, sabe, aquilo que poderia ser longevo acabou sendo subtraído por causa de uma intimidade errada. Então, sabe, as pessoas não se dão conta, mas intimidades erradas pode botar tudo a perder na tua vida. Quanta gente já conheci que pela intimidade errada deixaram de ser uma bênção e começaram a seguir pessoas, sabe, que só trazem prejuízo e problema até hoje na sua vida. Quando Deus te mostra uma coisa que é errada, você tem a responsabilidade de se afastar. Eu vou repetir. Quando Deus te mostra, porque as pessoas não podem julgar você de andar com uma pessoa que você ainda não conhece ela. Mas a partir do momento que você a conhece, a partir do momento que você vê uma coisa errada, você viu uma coisa errada e você continua andando naquilo, a responsabilidade é sua. E daí você vai ter problemas. Então, intimidade com a pessoa errada pode destruir você para sempre. Para sempre. É por isso que nós temos que ter discernimento espiritual. Existem 4 tipos de pessoas que Satanás usa para distraí-lo, para desencorajá-lo e para tentar destruí-lo. E a primeira delas é aquelas que realmente não aceitam o seu propósito. Tem gente que não aceita o que Deus tem para você. Não aceita. O que isso significa não aceitar? Significa que aquilo que Deus mostrou para você, que tem para o seu futuro, que tem para o seu amanhã, essa pessoa não vai aceitar, ela vai dizer, eu não acredito nisso. Então, além de dizer que não acredita, ela vai, sabe, de alguma maneira tentar zombar de você, ela vai tentar lançar descrédito sobre você, porque ela não aceita o seu propósito. Ela não aceita aquilo que Deus deu para você. É como se o que ela tem é importante e o que você tem não é nada importante. Você já viveu essa experiência? Cuidado com gente assim. Cuidado com pessoas que não aceitam o seu propósito, não aceitam que você seja um empresário, porque acham que você deveria estar trabalhando de carteira assinada como, sabe, um colaborador de outra pessoa. Não aceitam, sabe, o teu chamado pastoral. Não aceitam que o seu sonho, que você quer ser médico, que você quer ser advogado, que você quer ter uma profissão, você quer, enfim. Ou seja, pessoas que não aceitam o propósito de Deus na tua vida, essas pessoas, o objetivo delas é tirar você do seu propósito. E sabe, pessoas que elas são egoístas e só o que importa é o que elas pensam, elas podem desencorajar você. E se você não tiver uma identidade firmada em Deus, se você não tiver um autorretrato claro daquilo que Deus tem para você, você acaba dando ouvidos a essas pessoas e saindo do propósito de Deus para a tua vida. O segundo tipo de pessoa que o inimigo usa são aqueles que não respeitam o seu propósito. Pessoas que não respeitam. E aqui eu tenho 2 coisas que eu entendo sobre isso. O respeito encontrará alguém necessário. O respeito encontrará alguém necessário. Aqueles que não respeitam o seu propósito, eles não vão lhe ajudar, eles vão dar contra o seu propósito. Quem não respeita você vai falar abertamente de você até para os outros, dizendo que você não está bem, que você está fazendo uma coisa louca e que
mais cedo ou mais tarde vai quebrar. Pessoas que desrespeitam você. Pessoas que não acreditam. Sabe, tem gente que diz assim, não, o meu trabalho é importante, o seu não é tão importante. O meu é seguro, o seu não é nada seguro. As pessoas que pensam dessa maneira, elas estão desrespeitando o seu propósito. Porque, gente, o segredo da nossa vida está dentro do nosso propósito. Eu vou repetir isso. O segredo da nossa vida está dentro do nosso propósito. Então, aprenda a viver o seu propósito e não deixar ninguém mexer com o propósito que Deus tem na sua vida. A terceira coisa, o terceiro tipo de pessoa, são aqueles que não protegerão o seu propósito. Aquilo que você respeita é protegido por você. Mas a partir do momento, sabe, que alguém não respeita o seu propósito, essa pessoa não vai proteger. Ao contrário, essa pessoa não vai lhe ajudar em nada. Ela não vai ser um amparo na sua vida. Ela não vai proteger a sua vida. Sabe, quando algo ruim vier contra o seu propósito, porque ela não acredita em você. Davi, ele protegeu a posição e o chamado de Saul, mesmo podendo ter acesso à saúde e prejudicá-lo. E você sabe, a lealdade de Davi com Saul se tornou lendária. A lealdade, ele preferiu fugir do que encostar em Saul, porque ele protegia, ele disse, eu não vou tocar no ungido de Deus. Pessoas que protegem o propósito de outra pessoa, mesmo que elas não concordem, elas não vão atacar, elas não vão agredir, elas não vão se juntar aos zombadores, aos críticos, para, sabe, lançar mão daquela pessoa. É por isso que a lealdade de Davi é algo tão conhecido por nós. A Bíblia nos diz em 2 Samuel 23:15, um dos pensamentos de Davi. E teve Davi desejo e disse, quem me dera beber da água da cisterna de Belém, que está junto à porta. Quando os valentes de Davi, eles ouviram esse desejo de Davi, ele estava meio aborrecido, eles romperam em meio ao acampamento do inimigo, pegaram água e trouxeram para Davi. E sabe o que Davi fez? Davi pegou aquela água e derramou. Porque Davi disse assim, eu não vou beber essa água, porque essa água aqui, ela tem custo da vida de vocês. Vocês arriscaram a vida de vocês por mim. Sabe o que Davi estava fazendo ali? Davi estava protegendo o propósito daqueles homens. Davi estava mostrando a sua lealdade com aqueles homens. Então eu quero que você entenda que pessoas que amam a sua vida, elas vão sempre lhe proteger. Pessoas que amam a sua vida, elas vão prestar atenção nas tuas necessidades e vão te ajudar. Porque Deus vai colocar no coração delas. Quem ouve a Deus de ajudar você, verdadeiramente é seu amigo. Porque pessoas que só prestam atenção em si, sabe? E não têm amigo nenhum, essas pessoas, elas não estão conectadas ao propósito que Deus tem para a vida delas. E o quarto tipo, aqueles que não esperam que você realmente alcance o seu propósito, também não são seus amigos. Pessoas que têm pouca fé em você. Pessoas que, sabe, não acreditam quando você fala dos seus sonhos. Não acreditam quando você fala do seu propósito. Por isso, afaste-se das pessoas erradas, que não protegem seu foco, seu nome e seu chamado. Afaste-se dessas pessoas. Pessoas erradas sopram vida em sua fraqueza. Pessoas certas sofrem com sua fraqueza, porque tem cuidado de você, acreditam em você, tem fé em você. Aí você diz assim, puxa, mas poucas pessoas vão acreditar na gente.
mas são esses poucos que verdadeiramente são seus amigos. E é esses aí que você tem que, sabe, dar o devido valor para eles. Agora, as demais pessoas podem até ser conhecidos seus, mas você não pode trazer eles para sua intimidade, porque caso contrário, eles podem destruir você. Agora, tem algo que eu quero que você entenda. Alguns lembretes para relacionamentos. O primeiro, quando as pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Eu sempre pergunto, sabe, quando as pessoas me dizem assim, sabe, de um tempo para cá não estou mais prosperando, de um tempo para cá as coisas não estão melhorando. Eu sempre pergunto, o que aconteceu que as coisas começaram a travar? Porque às vezes é uma decisão errada, mas outras vezes uma conexão errada. Então, quando as pessoas erradas saem da sua vida, na hora da dor, mas, sabe, aquela pessoa saiu, tanta coisa entrou para os eixos, tanta coisa, sabe, é como os trilhos de um trem. A coisa começou a fluir. Por quê? Porque a pessoa errada saiu da sua vida. Quando os indivíduos certos entram na nossa vida, coisas boas começam a acontecer. Quando Deus coloca alguém na sua vida, sabe, para te ensinar, para ser um amigo, para abrir a tua visão, coisas boas começam a acontecer com você. Quando as pessoas certas se aproximam, muita coisa boa começa a acontecer. Se você fala em guardar a sua vida, você torna-se uma cidade sem muros, a Bíblia diz. Por quê? Porque é sua responsabilidade, é minha responsabilidade. Presta muita atenção nisso. É nossa responsabilidade guardar a nossa vida dos relacionamentos errados. Às vezes Deus não vai impedir que uma pessoa ruim chegue no nosso caminho, porque Ele quer ensinar você a ter discernimento sobre quem se aproxima. O fracasso ocorre quando a pessoa errada chega perto demais. Eu vou repetir. O fracasso ocorre quando a pessoa errada chega perto demais, até dos seus filhos, da sua vida, da sua intimidade, da sua empresa. Então tenha cuidado e se afaste. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui. Eu sei que Deus está falando com pessoas. Eu sei, eu tenho certeza disso. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Eu quero declarar agora o Salmo 91. Quero lhe convidar também. Amanhã nós vamos ter um grande culto às 9 horas da manhã. Vou transmitir ao vivo, mas quem puder estar presencial, esteja, porque eu vou fazer uma oração no final da minha ministração, amanhã. Eu vou fazer uma oração especial contra toda injustiça e contra maldade. Tá? Então eu convido você a vir. O endereço da igreja fica em Alphaville, Barueri, São Paulo, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Você é nosso convidado. E você que quer ser meu aluno na Academia Kindle, quer crescer espiritualmente, quer avançar, o link está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site. Tenho certeza que caminhando na Academia Kindle você vai crescer muito, até porque você vai estar andando no profético junto conosco. Amém? É muito poderoso estarmos no mesmo caminho. Amém? Quero pedir também que você se inscreva no canal, quem não é inscrito, vamos andar juntos. E se puder compartilhar com 7 casas, com 7 famílias, faça isso. Tem um sininho aqui, que é o sininho das notificações. Ativa as notificações para que toda vez que eu entrar ao vivo, o YouTube avise você. Não esqueça de ativar as notificações, tá bom? E escreve aqui nos comentários, estou firme. Essa é a sua frase profética, é um memorial que você está levantando. Está firme aqui, com seus pés na rocha, que é Jesus. Amém? Glória a Deus? Muito bem. Diz assim o Salmos 91, enquanto eu declaro, coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, que nós estaremos orando e clamando ao Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia.
1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você. Permita-me te abençoar no nome de Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, eu apresento diante de Ti agora toda pessoa, meu Deus, que está clamando por justiça. Que o Senhor visite toda injustiça e toda obra de maldade. Aquilo, Senhor, que essa pessoa tem ciência e o que ela não sabe. Oramos em nome de Jesus para que tudo, absolutamente tudo na vida dela, Senhor, aonde houve perda, aonde houve roubo e até mesmo onde houve desvio, Senhor, nós oramos por uma restauração total. Restauração de recursos, restauração de oportunidades, restauração da justiça, restauração da ordem na vida dela, no nome de Jesus Cristo. Todo atraso, todo atrapalho, nós oramos o nome de Jesus que cesse agora. Oramos para que as grandes portas se abram, oramos para que milagres sejam liberados e que a mão do Senhor, levante aqueles que estão caídos, levante aqueles que estão prostrados. Senhor, eu oro também por aqueles que estão enlutados, para que o Senhor traga cura ao coração, consolo ao coração, vida. Sim, ó Deus, só para vida onde não há vida. Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com a tua graça, toque-os, Senhor, com vida, toque-os com vida, toque-os com vida. Senhor, tira agora a confusão mental, tira a perturbação, tira aquilo que oprime, tira aquilo, Senhor, que está trazendo angústia, que está trazendo inquietação, que saia no nome de Jesus Cristo. E que venha a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Toque-a com o teu poder, Jesus. Toque-a com a tua graça. Toque-a com o teu favor, Jesus. Toque-a, Jesus, com o teu favor. Eu oro, Senhor, e peço um milagre de Deus sobre ela. Um milagre de Deus sobre sua casa. Um milagre de Deus sobre sua família. Afasta, Pai, o mal. Afasta o mal, no nome de Jesus Cristo, e traga mudança, traga transformação e restauração à vida dessa pessoa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, toque-a com o teu poder e toque-a com a tua graça, no nome de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que seja quebrado toda a influência do mal, toda a influência do mal. Em nome de Jesus eu oro para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. E que a partir de hoje, Pai, cada pedido de oração que está aqui, que a justiça de Deus manifeste, a luz de Jesus Cristo manifeste e vida, a vida toque nessa pessoa. Senhor, arranca todo o mal e traga vida. Espírito Santo, sopra rios de vida em cada lar, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua casa. Não esquece de compartilhar essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estamos firmes aqui novamente, se Deus quiser. Paz, prosperidade e salvação na tua casa. Deus te abençoe.